Queridos irmãos, é uma honra e um privilégio estar aqui nesta noite, podendo dividir a palavra de Deus com os irmãos. E eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a palavra do Santo Deus em Salmo, capítulo de número 86. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 11. Salmo 86, verso 11. Eu convido a todos a se colocarem de pé em reverência à palavra de Deus. E eu vou pedir que todos leiam em voz alta, em uníssono. Vamos ler juntos o que a palavra de Deus nos ensina no Salmo de número 86, versículo de número 11, que diz assim: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que esse versículo, Senhor, é tão rico, tão profundo, Senhor. Que tesouro maravilhoso que é a tua palavra, Senhor. É um tesouro que não se finda, de tanta riqueza, de tanto brilho, de tanto conhecimento. E nós louvamos o teu santo nome, Senhor, pelo privilégio de podermos ter a Bíblia livremente, de podermos lê-la. E nesse momento, Senhor, pela ação do teu Santo Espírito, expô-la, ó Deus, para que o teu povo possa entender a tua palavra e crescerem e serem transformados. Que o teu Santo Espírito possa estar aplicando as verdades aqui, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. A igreja pode se assentar. Hoje nós vamos fazer um sermão que eu peço que os irmãos mantenham suas Bíblias no colo, porque nós vamos fazer um sermão um pouco diferente. Nós vamos ler bastante a palavra de Deus, porque eu gostaria de falar nesta noite sobre aprendendo a temer ao Senhor. Aprendendo a temer ao Senhor. É lógico que quando nós falamos sobre o temor do Senhor, eu jamais vou findar ou vou conseguir esgotar todo o conhecimento que existe sobre o temor do Senhor. Mas eu gostaria de falar algumas verdades que a palavra de Deus nos ensina. Certa vez, um pastor americano, famoso lá nos Estados Unidos, foi visitar um grande evangelista que era famoso, era uma pessoa respeitada, mas ele estava preso não por causa do evangelho de Cristo, mas preso porque tinha feito coisas erradas, tinha caído debaixo da lei do homem, tinha sido julgado e estava preso. E aquele pastor famoso lá nos Estados Unidos estava incomodado por saber o que tinha acontecido com aquele grande evangelista, que tinha ganho grandes quantidades de almas para Cristo, e que hoje estava preso por causa de pecado, por causa de coisas erradas, por causa de falcatruas. E ele conseguiu uma entrevista com esse missionário. E lá na prisão, ele encontrou com ele e fez uma pergunta: missionário, quando você perdeu o amor por Cristo? Quando foi que você perdeu o amor por Cristo para você se chafurdar no pecado? E ele virou para aquele pastor e falou assim: querido irmão, eu não perdi o amor por Cristo, eu perdi foi o temor de Deus. Às vezes, irmãos, nós podemos amar a Deus, podemos vir à casa do Senhor, podemos servir ao Senhor, podemos ter conhecimento bíblico enorme e mesmo assim não temer ao Senhor. Nós podemos correr o risco de temer ao Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus,
eu sempre gosto de comparar essas duas ilustrações. Uma é a vida de Davi e a outra é a vida de José. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi foi alguém apaixonado por Deus. Ele era apaixonado pelo Senhor. Ele escreveu grandes salmos, salmos maravilhosos, em que ele derramava sua alma ao Senhor, em que ele dizia o quão apaixonado ele era pelo Senhor. Mas todos nós sabemos aquele caso dele com Batseba, em que os reis deveriam ter ido para a guerra. Ele olha uma mulher tomando banho, seminua, nua praticamente, uma mulher casada, e ele cobiça aquela mulher, e ele a chama, e a deita com ela, e adultera com ela, e as consequências do seu pecado se vão, chegando ao ponto de assassinar ao marido daquela mulher, Urias. Mas ao mesmo jeito nós olhamos para o outro lado e vemos José. José não escreveu nenhum salmo, José não escreveu nenhuma música para Deus. Talvez ele não demonstrasse tanto sentimento, mas José tinha temor do Senhor. Quando a mulher de Potifar tentou assediá-lo, tentando levar para que ele se deitasse com ela e adulterasse, José virou para ela e falou assim: acaso pecaria eu contra o Senhor? José estava adolescente, sozinho, tinha tudo, ninguém ficaria sabendo, mas José tinha temor do Senhor. E Davi se esqueceu do temor do Senhor. Nós podemos nos esquecer do temor do Senhor, irmãos. Nós podemos cair nesse erro. E por que nós devemos nos preocupar com o temor do Senhor? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Quando Salomão, o grande sábio Salomão, estava escrevendo Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes é sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Será que o sentido da vida é ter dinheiro? É ter mulheres? É fazer grandes obras? É ter conhecimento? É ser destacado na sociedade, no mundo? Qual é o sentido da vida? É comer, beber? Qual é o sentido da vida? E depois de meditar tanto nisso, Salomão escreve, resumindo, qual é o sentido da vida. Ele diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é, ou seja, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O temor do Senhor, irmãos, deve ser a prioridade em nossas vidas. O temor do Senhor é a fonte da vida. O sentido da vida está em temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, tudo em nossa vida passa a ter um sentido. Tudo. O nosso namoro, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos, o nosso trabalho, o nosso relacionamento com o nosso vizinho, o nosso relacionamento com Deus. A vida passa a ser colorida ao invés de ser preta e branca, quando nós tememos ao Senhor. Mas, queridos, será que nós temos vivido uma geração cristã que teme ao Senhor? Será que esse mundo, esse evangelicalismo que está ali, esse povo, essa geração de hoje, realmente teme ao Senhor? Será que você teme ao Senhor? Primeiro nós temos que entender o que é temor, para que primeiro, ao entender o que é temor, você possa responder se você teme ou não ao Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus, quando nós olhamos a palavra temor no dicionário, você vai ver que no dicionário a palavra temor significa o quê? Medo, receio, susto, pavor, terror. Será que nós deveremos ter medo, terror, pavor de Deus? Porque o salmista está pedindo isso a Deus: coloca, Senhor, no meu coração o temor de Ti. Será que nós devemos ter medo, pavor, terror? Vivermos sobressaltados em relação a Deus? É esse o sentido da palavra temor?
A palavra de Deus diz lá em 1 João, que o amor lança fora o medo. Ora, nós que somos cristãos, nós amamos a Deus, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ora, se o amor lança fora o medo, nós não podemos ter medo de Deus. Pelo contrário, nós vamos ao encontro de Deus. Nós não nos afastamos do Senhor. Então, a Bíblia vai dar um sentido do que é temor. O sentido que está lá em Mateus capítulo 10, 28, que diz assim, Jesus disse o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Jesus está dizendo o seguinte, que existe um certo tipo de temor. E que temor é esse? É medo de Deus mesmo. Mas que medo é esse? É o medo do juízo de Deus. Esse medo não faz parte das nossas vidas. Nós que temos a Jesus, nós não devemos temer ao Senhor, não devemos temer ao juízo, não devemos ter medo do inferno. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse tipo de temor, irmãos, faz parte daquele que não é cristão, daquele que é ímpio, daquele que não tem Jesus como seu Senhor. Eles têm medo de morrer, eles têm medo de ir para o inferno. Esse faz parte da vida, esse temor faz parte da vida dessas pessoas. Mas há uma curiosidade na Bíblia, lá no Salmo de número 36, versículo 1, diz o seguinte: há no coração do ímpio, ou seja, daquele que não teme ao Senhor, a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Mas como é que pode isso? Você acabou de dizer que o não crente tem temor de Deus, ele teme o juízo de Deus. Como é que está dizendo aqui o salmista que não há temor de Deus diante dos olhos do não crente? É porque há um outro sentido bíblico para a palavra temor. E qual é esse outro sentido? Quando nós olhamos lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é sabedoria? Aliás, o que é temor em Provérbios? Está lá em Provérbios 8,13, que diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Em outras palavras, o que é o temor do Senhor em Provérbios de forma prática? Primeiro, aborrecer o mal, ou seja, odiar aquilo que é pecado, aquilo que é mal, aquilo que não agrada ao Senhor. Isso eu não vou fazer. É viver vidas humildes diante do Senhor, aborrecer a soberba e a arrogância, porque o Senhor resiste aos soberbos. É aborrecer o mau caminho, é não andar com os pecadores, é não andar nos caminhos dos ímpios. E é aborrecer a boca perversa, ou seja, não é falar mal do irmão, não é ficar falando piada indecente, não é ficar falando palavrão. Em resumo, o que é o temor do Senhor em Provérbios? É viver vida santa, é procurar agradar ao Senhor, é ter tristeza pelo pecado, é ter reverência diante de Deus, é desejar e estar sempre na presença do Senhor agradando, é ter medo de entristecer o Espírito Santo. É isso que é o temor do Senhor. Esse temor o crente tem, agora o não crente não tem. Pelo contrário, o não crente, ele tem prazer em fazer o que é errado, ele tem prazer em desagradar a Deus, ele tem prazer em desobedecer a palavra de Deus, ele tem prazer nessas coisas, mas o cristão não. Então nós temos uma diferença aqui: o ímpio teme o juízo de Deus, mas ele não teme agradar a Deus. O cristão não teme o juízo de Deus,
mas ele teme em desagradar ao Senhor. Esse é o sentido bíblico de temer ao Senhor. Nós, como cristãos, devemos temer ao Senhor, ter reverência ao Senhor, procurar agradar ao Senhor, odiar o pecado, ter medo de desagradar ao Senhor. Mas nós podemos viver uma vida cristã e chegar a um determinado ponto da nossa vida e esquecermos disso. Aqui no texto que nós acabamos de ler, Davi, que é o salmista que escreve, ele pede a Deus o seguinte: dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Ele está pedindo, e aqui está o segredo para que nós venhamos aprender a temer ao Senhor. Como é que nós podemos aprender a temer ao Senhor? O segredo da palavra está em dispor. Olha o que Davi está pedindo ao Senhor: dispõe o meu coração. Para quê? Para só temer o seu nome. E o que significa a palavra dispor? Dispor significa põe em ordem, organiza, prioriza aquilo que é prioridade, coloca aquilo em ordem. É isso que Davi está pedindo ao Senhor: arruma o meu coração. E nós precisamos, irmãos, que Deus faça isso em nosso coração, para que venhamos a temer ao Senhor. Por que nós precisamos pedir que Deus disponha o nosso coração, que Deus organize o nosso coração, que Deus ponha ordem no nosso coração, para que venhamos a temer ao Senhor? Em primeiro, para priorizar o que Deus prioriza. Em primeiro lugar, para priorizar aquilo que Deus prioriza. Nós acabamos de ler em Provérbios 9, 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a primeira coisa que deve estar em nosso coração. Se nós queremos ter sabedoria, e nós vimos que sabedoria em Provérbios é um viver santo, se nós queremos ser sal e luz nesse mundo, se nós queremos viver de forma que agrademos ao Senhor, nós precisamos priorizar o quê? O temor do Senhor. Há coisas, irmãos, que Deus prioriza. Deus disse o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O princípio da sabedoria é o temor. Há coisas na vida cristã, irmãos, que são prioridades. Mas o que tem acontecido com nossas vidas? O que tem acontecido com o nosso coração? Nós muitas das vezes temos sido enganados pelo nosso coração. Nós temos deixado Deus em último plano. Será que eu estou mentindo? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Qual é aquilo que é prioridade todos os dias para você? Será que é orar? Será que é ler a Bíblia? Será que é estar em comunhão com o Senhor? Eu acredito que para muitos não é. Nós já acordamos atrasado, saímos correndo, oramos pelo caminho, deixamos para ler a Bíblia à noite antes de dormir, fazemos aquela oração, muitas das vezes deitado no travesseiro, que nem acabamos de terminar a oração, já estamos dormindo, porque o nosso coração muitas das vezes tem nos deixado enganar, e nós não temos priorizado aquilo que o Senhor tem priorizado. Agora, como que nós podemos esquecer do temor do Senhor? Como é que nós podemos esquecer? Aliás, como é que nós podemos ter e crescer no temor do Senhor? O próprio versículo que nós acabamos de ler aqui nos ensina. Ele diz o seguinte:
Davi diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. A primeira coisa, ensina-me, Senhor, a tua palavra. Ensina-me sobre Jesus, porque Jesus é o caminho. E me ensina a andar, a viver vida santa. Então a primeira coisa, irmãos, é a palavra de Deus. É conhecer a Deus. É crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós tememos ao Senhor. E a segunda coisa, ele diz assim, dispõe-me o coração para só temer o teu nome. O que Davi está fazendo aqui, irmãos? Davi está orando. Ele está orando a Deus e pedindo assim, Senhor, põe no meu coração o temor de Ti. O temor do Senhor, irmãos, vem quando nós oramos a Deus, porque temer ao Senhor não é algo natural nosso, não é algo natural. Nós precisamos clamar ao Senhor, Senhor, coloque no meu coração temor todos os dias, todos os dias. Senhor, coloca o temor de Ti no meu coração. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Senão, queridos, nós vamos nos esquecer do temor do Senhor. Oração e Bíblia. Aqui está o segredo para crescermos no temor do Senhor. Quando o povo de Deus negligencia a oração, a leitura da Bíblia, quando ela se acostuma com o sagrado, o povo de Deus se esquece do temor do Senhor. Nós podemos cair no erro de deixar as coisas de Deus em segundo plano. Será que nós temos caído nesse erro, queridos, de deixar as coisas de Deus em segundo plano? O que você acha? Faça um exame da sua vida. Deus tem sido prioridade na sua vida? Agora, por que o temor do Senhor deve ser prioridade na vida do cristão? Por que o temor do Senhor é tão importante, irmãos? Por quê? E agora eu vou convidar vocês a abrirem a palavra de Deus comigo. Abra sua Bíblia no Salmo 5, 7. Salmo capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Irmãos, primeiro, porque sem o temor do Senhor, não podemos adorá-lo verdadeiramente. Você, quando adentra aqui na casa do Senhor, você tem que ter temor do Senhor. Você tem que ter reverência. Você está diante do Senhor. O Senhor está presente. Então, você deve entrar aqui com reverência, com roupa decente, se comportar decentemente, não perturbar o culto, prestar atenção na mensagem, ter reverência, porque o Senhor está aqui. Se você não tem temor do Senhor dentro da casa de Deus, Deus não vai aceitar a sua adoração. Segundo, Salmo 2:11, diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Se você não teme ao Senhor, nem servir a Deus você pode. Deus não aceita o seu trabalho para Ele. Você deve servir ao Senhor com temor. O que eu vou fazer para Deus, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou desperdiçar tempo, eu não vou desperdiçar saúde, eu vou fazer o meu melhor. Pode não ser a melhor coisa que existe, mas é o meu melhor, porque eu temo ao Senhor. Terceiro lugar, Salmo 25:14. Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Porque muita gente não tem intimidade com Deus, porque muita gente não conhece o Senhor, porque muita gente Deus não tem se revelado a eles, porque não tem intimidade com Deus, porque não temem ao Senhor. A intimidade do Senhor era para aqueles que o temem. É por isso que muitas pessoas vêm à igreja e vivem vida cristã vazia.
Deus é apenas um objeto, uma coisa, talvez algo distante, ou Deus é a igreja, o templo, está aqui. Não, Deus é uma pessoa, é um ser ao qual nós devemos nos relacionar, ter intimidade com Ele, ao ponto de Deus olhar para você e dizer assim: Wellington, eu te conheço. Eu conheço, eu sei quem é ele, eu sei quem é Paulo, mas a vocês eu não conheço. É ter intimidade com o Senhor, e a intimidade do Senhor vem daqueles que temem a Ele. Em quarto lugar, Salmo 147, 11 diz assim: agrada-se o Senhor dos que o temem. Se nós não tememos o Senhor, Deus não se agrada de nós. Deus não se agrada de nós. Quinto lugar, vou falar rapidinho, Salmo 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Se nós não tememos ao Senhor, nós não podemos receber nem a compaixão e a misericórdia de Deus. Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sem temor, irmãos, nós não podemos crescer espiritualmente. Salmo 115, 11 diz assim, confiam no Senhor os que o temem. Se nós não tememos ao Senhor, a nossa fé não pode aumentar, crescer. E o maior de todos, Malaquias 3, 16 a 18 diz assim: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles para os que o temem ao Senhor e para os que se lembrem do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que Malaquias está dizendo aqui? Que Deus tem um memorial diante dele, um memorial escrito com o nome daqueles que temem ao Senhor. Sem o temor do Senhor, irmãos, nós não podemos nem ser salvos. Nós precisamos temer ao Senhor, e por isso que nós precisamos clamar a Deus, para que Deus organize o nosso coração, e que Ele priorize isso em nossas vidas. O temor do Senhor deve ser a primeira coisa em nossas vidas. Segundo lugar, por que Deus precisa dispor os nossos corações, pôr em ordem o nosso coração para que venhamos a temer o Senhor? Porque nós precisamos do socorro de Deus. Irmãos, quando o homem caiu, todo o seu ser foi afetado, não só a sua carne, ele passou a morrer, não só a sua alma, o seu espírito que se afastou de Deus, mas a sua mente. Romanos diz assim: não há quem entenda, o homem não entende as coisas espirituais, ele não pode discernir as coisas espirituais. Todo o nosso ser foi afetado, e nós estamos predispostos ao erro. Precisamos que Deus ponha ordem na nossa casa. Precisamos entender que o homem natural não teme a Deus. Temer ao Senhor não é algo natural a nós. Então, queridos, apesar de temer a Deus ser um mandamento de Deus, Deus manda que aprendemos a temê-lo. Nós nunca vamos temer ao Senhor se Deus não agir em nossos corações. Jeremias capítulo 32, versículo 40 diz o seguinte: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Nós precisamos do socorro de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, gritar em alta voz: Senhor, tem misericórdia de mim,
coloca no meu coração o teu temor. Coloca, Senhor, todos os dias, me faça crescer no temor do Senhor. Nós precisamos do socorro do Senhor, porque é Deus quem efetua em nós, queridos, tanto o querer como o realizar. A nossa carne, ela quer o quê? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A carne milita contra o Espírito. Ela não deseja orar, ela não deseja ler a Bíblia, ela não deseja buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Nós somos caídos em natureza, e se nós não clamarmos ao Senhor pelo nosso socorro, o nosso velho homem pode ressuscitar. Em terceiro lugar, por que nós precisamos que Deus disponha os nossos corações para temer ao Senhor? Por que precisamos que Deus coloque em ordem, organize o nosso coração para temer ao Senhor? Em terceiro lugar, para que venhamos experimentar a glória do Senhor. Preste atenção no que eu vou falar aqui, eu gostaria que você prestasse atenção, muito atenção no que eu vou falar aqui. Para que venhamos a experimentar a glória do Senhor. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que Deus criou Adão, criou Eva, perfeitos. Tudo era perfeito, tudo era bom. Quando o pecado entrou, a desordem entrou no mundo, a morte entrou, começou a nascer cardos e abrolhos, a desordem entrou no mundo. Então o que Deus fez? Deus começou a colocar ordem nas coisas. Deus chamou Abraão, e daquele povo ele começou de Abraão a ordenar um povo do qual viria Jesus, começou a formar um povo. Aquele povo cresceu, foi para o Egito, lá se tornou escravo, Deus os libertou dali, levou para o deserto, lá Deus deu a ordem, deu os mandamentos, deu a ordem de construir o tabernáculo, e Deus deu cada ordenação, cada medida certinha, e o tabernáculo tinha que ser feito com medidas precisas, com disposições precisas, tudo no seu lugar, tudo em ordem, e quando isso era feito, a glória de Deus vinha. Nós vemos isso também no templo, tudo tinha que ser de forma ordenada, e quando tudo era feito de forma ordenada, a glória de Deus vinha. Quando nós olhamos no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que João Batista foi o precursor do Messias, e qual era a função de João Batista? Era endireitar os caminhos tortuosos, em outras palavras, botar em ordem, e quando João Batista pôs em ordem, Jesus veio e se manifestou. O que a palavra de Deus está nos ensinando, irmãos? Que Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem. É por isso que nós precisamos que nosso coração seja ordenado, seja organizado, seja priorizado, porque quando isso acontece no nosso coração, a glória de Deus vem. Enquanto a igreja do nosso Senhor, aqui, a igreja presbiteriana da glória, ela não colocar o temor do Senhor em primeiro lugar, a glória de Deus não vai se manifestar no nosso meio. Não vai manifestar na sua vida. E nós devemos buscar isso, irmãos. Quando nós olhamos lá em Atos capítulo 5, eu peço que você abra a Bíblia aí, sua Bíblia em Atos capítulo 5. É uma história conhecida. Todos nós conhecemos essa história. A história de Ananias e Safira. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Vocês lembram que Ananias e Safira, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, os apóstolos estavam fazendo... Pedro havia pregado, havia grande conversão, mais de 3.000 convertidos, as pessoas estavam vindo até os pés dos apóstolos, vendendo suas propriedades e depositando aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira venderam uma propriedade por X, e ao invés de entregar aquilo por X, eles entregaram pela metade, mas falaram para os apóstolos e para a igreja que estavam entregando tudo. Então o Espírito Santo falou a Pedro: eles estão mentindo.
mentindo. Quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. E a palavra de Deus diz que Ananias e Safira caíram mortos ali, mortos. Pedro falou assim: olha, vocês não mentiram aos homens, mas vocês mentiram a Deus. Olha o versículo 11, lê para mim aí o versículo 11, irmãos, vamos ler todos juntos. O que diz Atos 5:11? O que diz aí? E sobreveio grande temor a toda a igreja, e tantos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. O temor do Senhor veio sobre a igreja. Veio sobre a igreja. Mas aí você vê que acaba aí. Mas e aí começa, tem outro título logo aí, ó. O que acontece logo depois que o temor do Senhor veio sobre a igreja? Versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O que aconteceu logo depois que o temor do Senhor visitou a igreja? Grandes sinais e prodígios. A glória do Senhor se manifestou no meio da igreja. Nós precisamos temer ao Senhor. Se nós queremos que Deus faça grandes coisas no nosso meio, esse deve ser a busca do povo de Deus, em oração. A partir de hoje, você vai buscar ao Senhor na tua casa, aqui na casa de Deus, buscar ao Senhor incessantemente, até que o Senhor coloque isso no nosso coração, para que nós venhamos a temer somente ao Senhor. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, Deus libertou o povo de Israel do Egito, onde eles eram idólatras, e Deus prometeu levá-los para a terra prometida, que era Canaã, mas ao invés disso eles passaram 40 anos no deserto. E por que eles passaram 40 anos no deserto? Por quê? Deuteronômio 4:10 diz o seguinte: não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reuni este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de aprender a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seu filho. Deus fez aquele povo peregrinar 40 anos no deserto, para eles aprenderem a temer ao Senhor. Nós podemos aprender a temer ao Senhor, e nós precisamos aprender a temer ao Senhor. E qual foi o método que Deus usou para que o povo de Deus aprendesse a temer ao Senhor? Deus os levou para o deserto. Talvez você tenha orado, talvez você tenha lido a Bíblia, talvez você tenha vindo à casa de Deus, mas talvez esteja faltando na sua vida você passar pelo deserto. E talvez você esteja hoje passando pelo deserto. E talvez você esteja questionando Deus: Senhor, por que o Senhor está fazendo isso na minha vida? Por que o Senhor está me fazendo passar pelo deserto? Por que, Senhor, dias difíceis, dias de angústias, dias imprecisos, dias de depressão, dias de medo, de doença, de desemprego, de fome? Por que, Senhor? Porque Deus quer nos ensinar a temer a Ele. Nós precisamos aprender a temer ao Senhor, irmãos. Na escola prática da vida, que é o deserto de Deus, é uma grande escola. O temor do Senhor, queridos irmãos, precisa crescer em nós e ser desenvolvido todos os dias. Para isso precisamos clamar a Deus em oração e buscarmos nos encher da sua palavra.
que Deus disponha no seu coração, que Deus disponha no meu coração, que Deus disponha nos nossos corações, essa ordem de temermos ao Senhor em primeiro lugar. Porque quando isso acontecer, irmãos, águas de fonte de vida maravilhosa brotarão do nosso ser. Deus virá e se manifestará em nosso meio. Grandes coisas fará o Senhor. Que a igreja busque fervorosamente o temor do Senhor. Que a igreja arrume a sua vida para que a glória do Senhor nos visite. E o mundo veja a glória do Senhor em nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus coloque no seu coração o temor do Senhor. Amém.